Eu convido, então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, para se juntar a mim aqui. Bom dia, ministro. Bem-vindo. Ministro, a gente ouviu um pouco aqui do Luiz Felipe dos desafios, né, e do quadro atual, especificamente da reforma administrativa. O senhor sabe que o senhor ganhou muito o público e a opinião pública no Brasil pela forma com que o senhor diagnosticou os problemas brasileiros, né? O senhor conseguiu encontrar uma forma de explicar para a sociedade, com um diagnóstico muito preciso e com analogias muito interessantes, quais são não só os problemas, mas também os desafios do Brasil. Eu queria falar aqui um pouquinho, completar o que o Luiz Felipe falou sobre o diagnóstico, olhando especificamente para a reforma administrativa. Quer dizer, acho que a gente, com todas as informações que o governo e outras entidades civis e também institutos do governo, como o próprio IPEA, o Banco Mundial, alimentaram a gente com uma série de informações e que a gente se deparou com o tamanho real do Estado, o quanto ele nos custa, o tamanho da disfuncionalidade, né, do Estado, com a quantidade de carreiras, as progressões dos salários e por aí vai. Então, acho que esse é o diagnóstico, o ponto de partida, que nós já sabemos que o senhor concorda com isso. Vou começar lhe perguntando, assim, como é que o senhor enxerga o encaminhamento desse debate diante dos obstáculos que a gente tem? O governo vai ter que enfrentar uma das corporações mais fortes do Brasil, que é a do servidor público, especialmente do servidor público federal, que é esse que vive numa distância de abismo do resto da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a reforma ganha um aliado importante, assim como a Previdência, a mesma coisa, que é o combate ao privilégio, né, o combate à desigualdade, a desconcentração de renda causada pelo Estado brasileiro. Então, uma visão geral do senhor de como é que o governo conduz, se o diagnóstico está dado, tem o apoio da sociedade civil, a narrativa está pronta, já foi testada com a reforma da Previdência. Como é que o governo, qual é a estratégia do governo para levar à frente esse debate? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, CLP, Luiz Felipe. Thaís, durante a campanha nós dissemos várias vezes que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. E fomos entrando nos orçamentos e confirmando o nosso diagnóstico. Então, o primeiro movimento era justamente desmontar uma fábrica de desigualdades, que era a nossa Previdência, além de estar ameaçando engolir o Brasil no buraco negro fiscal. Então, o primeiro ataque era ali. O segundo ataque, e aí todo mundo vai compreender, era justamente a sociedade dos rentistas. O Brasil se habituou a achar natural colocar o juro na lua. Quer dizer, frouxidão fiscal e freio monetário. É um caminho equivocado. Você não pode, com os gastos públicos saindo de 18% do PIB, 40 anos atrás, para 45% do PIB, no pico do governo Dilma, você não pode achar razoável pagar 400 bilhões de reais todo ano de juros e achar que está tudo normal. Isso não está normal. Quando a gente vê que um Bolsa Família custou 10 bilhões de reais, você gastar 40 vezes isso só para manter uma certa tranquilidade no fronte fiscal, é uma tranquilidade falsa. É uma perversa distribuição de renda, é o paraíso dos rentistas, é a destruição dos empreendedores. Qual a empresa que consegue gerar rentabilidade para pagar 50%, 70%, 40% de juros ao ano? Nós vivemos décadas assim. E essa era a segunda maior despesa do governo. Então, a primeira era 750 bilhões com gastos anuais de previdência, e subindo 40, 50 bilhões todo ano. Então, o primeiro ataque tinha que ser ali. O segundo ataque era um mix. Em vez de frouxo fiscal e freio monetário, é o contrário. Controla os gastos do governo e pode até, a taxa de equilíbrio de juros baixa, você pode até afrouxar um pouquinho a moeda. É o que nós fizemos. Isso faz uma diferença brutal para a economia. Nós estamos com um juro agora de 4,5%. O resultado disso
As simulações é que as despesas de juros de um ano para o outro vão cair 120 bilhões de reais. São 12 Bolsas Famílias originais, ou agora que está em torno de 30 bilhões, 4 Bolsas Famílias. Como é que eu posso ficar feliz transferindo dinheiro para rentista todo ano, 400 bilhões, 400, e achar que está tudo em equilíbrio só porque o juro está baixo? Bom, o Brasil ficou prisioneiro com essa explosão de gasto público, juros muito altos, impostos elevadíssimos e gastos antissociais, porque transferir dinheiro para rentista, transferir dinheiro para funcionário público ganhando 12, 13, 15 vezes mais do que um aposentado do setor privado. Isso é uma indecência, além de ser incompetente economicamente. Então, a segunda grande despesa era essa, e nós mudamos. Agora os juros são baixos, o controle é em cima dos gastos. As pessoas me perguntavam, e o déficit, quanto é que vai ser o déficit? Olha, em vez de estar precisamente equivocado, que é o que eu achei lá, quando a gente chegava lá, tinha um controle total, todo mundo sabia informar tudo. Eu nunca vi um país ir para o saco tão organizadamente, tão sob controle. Você chega lá e pergunta, qual é o déficit? O déficit é tanto, o ano que vem vai ser tanto, depois vai ser tanto. Qual a estratégia do ministro, geralmente, para sobreviver? Quanto é que é o déficit? Quanto é que dá para fazer esse ano aí? 140. Então fala que vai ser 138 a meta, que aí nós vamos cumprir a meta. Quando me perguntam qual é o déficit que você gostaria? 0. Em quanto tempo você chega? Não sei, mas estou correndo nessa direção. Qual estatal que você quer vender? Todas. Em quanto tempo você chega? Não sei, mas tem que correr nessa direção. Então eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Então a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte, nós vamos mudar o eixo, nós temos que atacar as questões frontalmente. A Previdência primeiro, o segundo, esse mix fiscal e monetário. Então nós vamos mexer no teto de gastos? Não. Mas e se estourar? Se estourar, nós temos um problema. Mas nós vamos fazer tudo para não estourar. Nós vamos empurrar até quando for possível. Aprovar a reforma administrativa não é um pouco preservar o teto de gastos? Agora chegamos na terceira grande despesa. E aí chegamos, eu estou situando justamente onde é que está a administrativa. Então a primeira grande despesa, 750 bi juros, Previdência, 400 bi juros da dívida, que agora vai cair para menos de 300, vai cair 100 e tantos bilhões de um ano para outro. Isso é extraordinário, isso é libertador, além de estimular a iniciativa privada com os investimentos, fazer o que a gente chama de crowding in. Nós passamos anos expulsando o investimento privado, agora nós estamos convocando o investimento privado para infraestrutura, para concessões, para privatizações. E aí chegamos à reforma administrativa, chegamos ao terceiro grande gasto do governo, 300 bilhões anos, 296. Eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. 300 bilhões. Como é que nós vamos fazer isso? E aí entram as restrições políticas. O presidente diz o seguinte, olha, e isso é que às vezes explica um pouco porque que as coisas não vão na mesma velocidade. Uma coisa é a economia. A economia, ela tem que estar próxima da verdade. Eu tenho que dizer sempre, eu tenho que estar buscando a verdade, eu não posso fugir da verdade. Agora, o que é possível fazer politicamente é um outro departamento. E isso eu confio nas instituições brasileiras desde o início. Eu tinha certeza que a opinião pública, por isso que eu agradeço extraordinariamente esse tipo de reunião e esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque enquanto em países avançados, como a França, milhões de pessoas vão para a rua para impedir uma reforma, o Brasil está dando um show de maturidade de opinião pública. Milhões de pessoas na rua pedindo uma reforma, em benefício de gerações futuras. Então, lá fora, eles nos subestimam por nossa própria culpa. Como as eleições deixaram muitas cicatrizes de opinião pública, de choque de opinião pública, nós falamos muito mal do Brasil o tempo inteiro. E qual a fonte de informação deles? Quem perdeu as eleições aqui, que era o establishment, que está há 10, 20, 30 anos governando. Então é natural falar, olha, agora é o caos, vai ser uma confusão. Essa imagem vai lá para fora. E aí quando você fala sobre as coisas lá de fora, eu estava falando outro dia, né, eu estava falando deles. Falei, olha, vocês sabem, a Indira Gandhi, em 70 e poucos, 1970 e poucos, disse, olha, vocês, para fugirem da miséria e da pobreza, destruíram povos, destruíram florestas. Eu estava dizendo isso para eles, mas olha, vocês sabem que o inimigo do meio ambiente é a pobreza, vocês quebraram tudo, vocês destruíram tudo. Nós faremos diferente, até pelo alerta que vocês estão nos dando. Então, nós temos uma sociedade sofisticada,
uma democracia vibrante, porque ela absorve todo mundo, ex-guerrilheiro, capitão, todo mundo cabe nela. Ela absorve, processa, a cada 2 anos nós estamos votando. Eu não conheço país que foi para hiperinflação sem comer cavalo, é a exceção do Brasil. Né? Você pega lá o Bresciano Turrone, a história da hiperinflação na Alemanha, 17 mil cavalos abatidos em janeiro, 14 mil em fevereiro, 37 em março, 0. Por quê? Porque comeram os cavalos todos, não tinha mais cavalo para comer. O Brasil foi para a hiperinflação, sofreu os piores moratória externa, recessão. O Brasil é prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento há décadas. Era um país que crescia 7,5%, mais do que China, mais do que Coreia do Sul, mais do que Japão. O Brasil, e eu usei essa imagem, é uma baleia gigantesca, enérgica, tem energia, tentando, se debatendo, e nós vamos arpoando. Nós não paramos de arpoar até ela parar. Agora ela parou. Então nós vamos tirando os arpões. Olha onde é que está o arpão mais agudo. Onde é que está o buraco fiscal? Tira um, tira 2. A economia começa a se mover. E aí chegamos à reforma administrativa, é o terceiro grande gasto. Aí vem as restrições políticas. Não vamos atingir os direitos existentes dos funcionários atuais. Isso é uma restrição política. É uma restrição política. Agora, a quem cabe remover ou enfrentar restrições políticas? Ao Congresso, ao presidente. Então, é uma dimensão política. Então, o Paulo vai falar sobre isso, ele vai aprofundar um pouco a reforma, mas eu só quero dizer o seguinte: a nossa reforma administrativa vai, agora ela vai com restrições políticas. Se chegar na Câmara, e eu acho extraordinário isso, opinião pública, 88%, como disse o Luiz Felipe, apoiam, e 90% apoiam a meritocracia e a avaliação. A avaliação pode até ser simples, pode ser um botãozinho vermelho, um amarelo, da opinião pública. Eu acho que cada brasileiro que entrasse em qualquer departamento público, vou tirar um passaporte, vou pagar um DPVAT, qualquer coisa, você aperta um botãozinho quando você sair. Amarelo é razoavelmente atendido, vermelho é fui muito mal atendido, verde ok. Isso vale mais até do que a avaliação dos chefes, porque a dos chefes é 9,5. Né? Eles dão 9,5 eles para eles mesmos. Nós temos que saber a opinião pública. Então, nós estamos entrando agora na reforma administrativa, e eu te passo num minuto, mas eu estou só situando a administrativa como o seguinte: veio a primeira, veio a segunda, agora vem a terceira, que é controlar, como disse o Felipe, a criar a meritocracia, valorizar o bom servidor. Então, a ideia é o seguinte: não atinge o direito de quem está, mas é o seguinte: para ganhar estabilidade agora, tem que provar que é um bom servidor, tem que trabalhar 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, ser avaliado pelo chefe, tem que ter espírito de equipe. Não pode... Então, tem que haver isso. Se não é possível politicamente aplicar para quem está hoje, coloca um filtro, pelo menos, para o futuro. E aí, a nossa proposta original, com essa restrição política que o presidente falou assim: eu não quero atingir os atuais. Ora, é uma proposta do presidente, a nossa pode ir assim, mas a opinião pública, o Congresso pode dizer: olha, nós queremos mudar isso aqui, nós queremos... E o meu conselho, inclusive, presidente, foi o seguinte: presidente, acelera isso, sabe por quê? Se levar mais 1 ou 2 anos, vai cair a estabilidade pública, a estabilidade para o funcionário público atual também, porque vai ficando o buraco, vai ficando cada vez mais aparente, e vai chegar um momento que a opinião pública vai dizer o seguinte: olha, tem que cortar, tem que demitir mesmo, tem que... Então... e eu confio muito no Congresso, eu falei isso muito lá fora, o Congresso está trabalhando, as lideranças estão trabalhando, todas essas reformas que estão sendo encaminhadas, isso na verdade é uma transição incompleta, é importante a gente ter em mente isso. O Brasil era um Estado absolutista, centralizador, um leviatã, um Estado robesiano, politicamente fechado. O Estado brasileiro foi moldado sob um regime estatizante, dirigista. Quando nós redemocratizamos, nós começamos a nossa glasnost, fizemos a abertura na dimensão política, mas não transformamos o Estado na mesma velocidade. Daí as disfunções, fomos para a hiperinflação, fomos para juro alto, saímos aumentando impostos, porque nós não estávamos maduros como sociedade para fazer a transição. Os economistas deram tiro na direção errada, atacando sintoma, congelando preço, congelando ativo financeiro. Os políticos estavam inebriados. O resultado final é que o Brasil é gerido hoje por um software. É uma imagem que o Mansueto usa sempre entre nós, é um software. Quer dizer, a classe política foi esvanecendo, ela foi sumindo. Quem controla o orçamento está tudo carimbado, o dinheiro está todo carimbado. Então,
todas essas reformas, o processamento político é do Congresso. Ele é que sabe, em vez de uma reforma só, vão 3. Mas, na minha visão, se você perguntar a um bom economista qual é a visão, isso é um processo integrado, é de equilíbrio geral. É uma transformação do Estado em suas dimensões. Então, vamos ver. Primeira dimensão, a intertemporal, gerações futuras. Nós estamos gerando um problema tremendo para gerações futuras. Nós estamos desempregando em massa com esses encargos trabalhistas que nós temos. Então, são 40 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho formal. E 40 milhões de brasileiros vão envelhecer e vão usar a Previdência. Eles vão quebrar a Previdência de novo, daqui a 20 anos. Nós nos salvamos com essa reforma, mas nós não fizemos a transformação do regime ainda. Aí vamos para uma segunda dimensão, administrativa. Tem que realmente criar... Eu não vou reproduzir o discurso do Luiz Felipe, que foi brilhante. Tudo que ele falou e tudo que o Paulo vai falar. É outra dimensão. Tributária, a mesma coisa. Nós precisamos, não só na forma de arrecadação, em vez de 54 impostos, ter 5 ou 6, 2 ou 3 bases, consumo, renda, estudamos essa de digitais, transações, alguma coisa que te dê um pouco mais de base para você poder baixar as alíquotas, estamos estudando isso, ou continuar com 50 impostos malucos. Nós vamos ter que encaminhar isso também. E não é só do lado da forma de arrecadar, é para onde vai o dinheiro. Então, nós fizemos uma proposta agora do Pacto Federativo de transferir 450 bilhões de reais para estados e municípios. As pessoas não estão percebendo, elas perguntam assim, cadê a política social? Ora, nós estamos dando 450 bilhões para prefeitos e governadores. Agora, vocês é que sabem se isso vai ser para a segurança pública, o prefeito da cidade é que sabe se ele está precisando de segurança pública, ambulância, escola ou os 3. Ele é que sabe. Então, tem uma enxurrada de propostas entrando. O Congresso é reformista, é um Congresso reformista. Eu vejo os personagens, estou vendo agora o Rodrigo Maia ali, o nosso presidente da Câmara, apoiando as reformas, conduzindo a reforma da Previdência. Estou vendo o senador Márcio Bittar à frente do Pacto Federativo. Ele pegou a mensagem, ele está defendendo melhor do que eu a recuperação do controle dos orçamentos públicos pela classe política. Em vez de ser um software, é a classe política que, nas democracias avançadas, é que controla os recursos públicos. Então, ele está dizendo, desindexar, desvincular, desobrigar as despesas, para que a classe política dê um passo adiante e diga, agora nós vamos gastar mais nisso, menos naquilo, nós vamos fazer a recuperação do controle sobre os orçamentos públicos. Então, isso é o Pacto Federativo. Então, essas reformas estão entrando e elas vão passar. E o Brasil está demonstrando uma maturidade extraordinária. Ministro, a classe política está preparada para reassumir esse controle dos orçamentos públicos, em vez de deixar isso gerido por um software. Deixa eu aproveitar aqui. Primeiro, anunciar a chegada do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos outros representantes aqui do Parlamento, a deputada Tabata Amaral, Felipe Rigoni, o Samuel Moreira, o Arnaldo Jardim, a Patrícia Ferraz, o Rodrigo Augustinho e o general Pertinelli, e também 2 ex-senadores, senadora Ana Amélia e o senador Jorge Bornhausen, estão aqui na plateia com a gente hoje. Ministro, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive fez isso ontem, vou tomar a palavra dele aqui, já já ele sobe ao palco, cobrando a reforma administrativa. Por que esse projeto ainda não chegou? E faz algumas semanas que a gente ouve o governo falar, agora vai, semana que vem. Qual é o compromisso que o senhor faz aqui hoje com essa plateia, com esse movimento de apoio à reforma, de quando esse projeto vai chegar nas mãos do Congresso? Nós tivemos um momento mágico, em junho e julho do ano passado, que quase engatou. E o presidente da Câmara estava a 1000 por hora, porque ele conseguiu aprovar o primeiro turno lá da reforma da Previdência, e chegou a haver um ensaio do seguinte, vamos, na semana seguinte, fazer o segundo turno, e fazendo o segundo turno, aprovação na Câmara da Previdenciária, o Alcolumbre chegou a cogitar, presidente do Senado, chegou a cogitar de não sair em férias. E o Senado, então, aprovaria nas férias a previdenciária.
Os 2 turnos, nas férias. Era um momento mágico. A gente chegou a sentar, conversar sobre isso. E aí, logo depois, entrava tributária, entrava administrativa. Podia ser um momento mágico. Mas a política é assim. E eu aprendi e valorizo o processo. O próprio deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, virou e falou assim, olha, eu não vou correr risco de não aprovarmos. Está havendo desacertos. E são os acertos republicanos. Tem deputado que fala, olha, eu preciso de saúde, educação lá no meu estado, eu só posso aprovar se tiver isso, se tiver aquilo. Quando há desacertos, justamente a competência na condução disso, que o Rodrigo tem, não posso submeter a uma derrota, eu preciso esperar isso um pouco. Na hora que espera um pouco, dá uma empurradinha, aí não saiu de férias, aí a gente perde um time, aí aquilo que estava pronto para ser mandado começa a circular dentro, começa a circular para um lado, aí começa a organizar a resistência. Então, houve momentos em que tinha muita resistência, inclusive a reforma administrativa. Essa resistência tende a aumentar, né, ministro? Eu acho que sim. Eu acho que do ponto de vista do papel do governo, como o governo se prepara para enfrentar isso, então, qual é o timing do governo? Bom, o resultado foi justamente que, quanto mais tempo passa, maior a desidratação dessas reformas. Né? E também não é só o governo, é dos 2 lados. Eu estou estudando uma base de transição, e também se a Câmara vira e fala, impostos disso aqui, de jeito nenhum, pá! Aí cai um secretário da Receita. Vai atrasar uma reforma, ou não? Um sujeito ficou 7 meses conduzindo, toma um tiro, cai a coluna central do templo, vai levar mais 1 ou 2 meses, até você reprocessar aquele negócio que estava acontecendo. Então, e isso é natural, não tem problema. O senhor não está com... Qual é a pressa que o senhor tem? Então, qual é o timing do governo? Eu acho o seguinte, uma coisa é o que nós queremos, nós vamos encaminhar tudo, esse é o compromisso. Vai administrativo, o compromisso foi do presidente, o presidente falou, eu vou encaminhar. O presidente da Câmara, corretamente, está pressionando a implementação, o ritmo das reformas. Está dizendo, olha, pode mandar que nós estamos preparados. Os acordos estão sendo brilhantemente conduzidos por eles lá. O presidente da República, ele chama, conversa com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, eles estão se entendendo, eles conversam sobre isso, e o compromisso está assumido entre eles. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, pode mandar a administrativa aqui para nós começamos aqui pela Câmara, a tributária já vai para uma comissão mista, Senado e Câmara, o Pacto Federativo já está no Senado, então, o fatiamento, o ritmo de processamento, se é de uma vez, quem vai primeiro, eu confio plenamente na classe política. Eles é que têm que processar isso. É o presidente da República que sabe. Por exemplo, ele chegou um momento, ele falou assim, olha, eu não vou dar um pretexto, tá, essa briga na América Latina inteira, passeata, gente quebra na rua, morreram 30, 40 pessoas lá no Chile. Presidente, eu não vou dar um pretexto, eu sei que vocês estão bem intencionados, mas eu não vou dar um pretexto para botar uma desordem aí na rua. Vamos esperar clarear um pouquinho, vamos para o fim de ano sossegado. Começando o ano que vem, eu mando o administrativo. Então, o presidente nunca foi contra a reforma administrativa. O que ele fez foi uma questão de timing, foi tática, não foi estratégia. E ele agora quer atender o pedido do presidente da Câmara, que falou o seguinte, mandem a administrativa. O presidente da República disse o seguinte, nós vamos mandar, assim que o Congresso chegar, nós vamos entrar com a administrativa. Deixa eu aproveitar, então, uma última pergunta, para depois a gente ouvir o Rodrigo Maia. Qual é a meta que o senhor quer dividir aqui com a plateia hoje? Como é que a gente pode lhe cobrar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano? Qual é o compromisso que o senhor assume aqui hoje com o time, com o conteúdo da reforma? Porque se há um movimento da sociedade civil desse tempo, eles também têm que se preparar para o que defender e que tempo, né? Eu acho o seguinte, a nossa meta é a transformação do Estado. Então, a reforma tributária, adoraríamos se ela fosse possível ser feita em 3 meses, 6 meses, estamos dando a nossa cota. O que é que nós vamos fazer? Vamos mandar justamente para não invadir território alheio, eu não posso chegar para 5 mil municípios e dizer, olha, agora mudou isso aqui. A minha jurisdição é o governo federal. A Câmara pode, o Legislativo pode, mas o ministro da Fazenda não pode chegar e, olha, acabou o ISS, vocês agora não recolhem mais esse imposto, vocês vão fazer um IVA único aqui comigo e eu é que mando. Eu não vou fazer isso. Eu já senti que não é assim. O que eu posso fazer é o seguinte, olha, aprovamos o IVA, é um imposto mais eficiente, mais efetivo, vamos entrar com ele aqui. Estamos juntando PIS e COFINS, estamos entrando com o nosso IVA federal aqui. Estados e municípios estão de acordo? Municípios estão em dúvida, estados estão de acordo. Ok, 26 estados, acoplem.
E aí é um equilíbrio geral. Nós vamos perceber o seguinte, tem gente que ajudou a formular a proposta do IVA único, que estava pensando em 25% de alíquota. E tem gente dizendo que, se for para botar os municípios dentro, chega a 30%. Isso destrói o setor de serviços brasileiro. Por isso que é um equilíbrio geral. Por isso que eu estava estudando uma outra base tributária, porque o Brasil e o comércio e os serviços brasileiros não aguentam um IVA de 30%. Então, é um problema dramático. Por isso que leva algum tempo. Mas eu tenho certeza que, quando essas contas começarem a entrar na Câmara, e daí a nossa proposta de colaborar, e eu estou aceitando justamente a orientação política do presidente da Câmara e do Senado, que é o seguinte, não vamos mandar uma terceira PEC, para não criar confusão desde o início, nós queremos ajudar. Então, vamos mandar propostas que possam ser examinadas e acopladas à do Baleia Rossi na Câmara, examinadas na parte de seletivos e de imposto de renda, a do Raul lá no Senado, que a dele era mais extensa do que a da Câmara. Então, nós vamos mandando propostas para uma comissão mista. Se isso funcionar rápido, eu acredito na ideia que o presidente da Câmara disse, que é uma reforma prioritária e que nós vamos aprovar esse ano. Eu acredito piamente no que ele está falando e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Então, vamos falar assim, o que nós podemos cobrar esse ano? A tributária, nós vamos fazer tudo para que ela aconteça. A administrativa, aí é uma questão de avaliação. Eu acho que é a mais simples de aprovar, porque justamente como nós desidratamos para não atingir os direitos dos atuais, ela praticamente não tem oponentes. Então, ela está muito simples de aprovar. Eu imagino que ela... Agora, se a gente quiser, ouvindo a opinião pública, botar um pouco mais turbinar um pouco a proposta e botar a meritocracia, começar a enfiar também nos atuais, aí pode ser que tenha alguma oposição. Mas eu, de novo, delego isso para a classe política, eu não tenho a capacidade de avaliação. Mas o nosso compromisso também é acelerar e entregar o mais rápido possível. O Congresso chegando, o presidente se comprometeu a mandar a nossa. Então, a nossa vai. Ela pode ir com algumas restrições, mas ela vai. Então, nós estamos falando de 1, 2 semanas, esse negócio chega lá. O Pacto Federativo já está lá, e o Pacto Federativo é o mais complexo, na minha opinião, é a mais importante de todas, porque ela recoloca a classe política no comando dos orçamentos públicos brasileiros. Ela responsabiliza, ela cria o accountability, mas, ao mesmo tempo, ela delega a classe política. A classe política foi empurrada para um corner que não é agradável, porque ela hoje não controla, quem controla é um software, o dinheiro está todo carimbado, e quando tem os efeitos desastrosos, o que acontece? Ela é que é responsabilizada. Então, ela está mal na opinião pública, então ela não consegue atuar e, ao mesmo tempo, ela é responsabilizada. Então, a classe política vai dar um passo à frente, vai assumir isso, vai desvincular os fundos, vai pegar fundos. Tem fundos que foram criados por criaturas do pântano político, que tem esse tipo, qualquer comunidade humana tem, piratas privados, né, e burocratas corruptos. E foram criados esses fundos, às vezes, 50 anos atrás. Um morreu, o outro mora em Lisboa, o outro mora em Miami. E o fundo está aí até hoje, o dinheiro bloqueado. Nós vamos ter que desvincular, e o deputado, o senador Otto Alencar, já abraçou isso. O senador Liovisto abraçou a emergencial. E o senador Márcio Bittar abraçou. Então, o trabalho do Legislativo é extraordinário. Em vez de clima de confronto, é um clima de total colaboração. De namoro? Eu diria que é mais. Já passou dessa fase. Porque a grande verdade é que é uma cooperação. Não há confronto. É uma colaboração. É uma aliança política de centro-direita. É o que está acontecendo. Houve uma aliança política de 30 anos de centro-esquerda. Agora é uma aliança de centro-direita. E ela está conseguindo encaminhar os temas. E a coisa está avançando. Então, eu acho que a coisa vai dar certo. E eu tenho esperança que... É claro que, se você examinar 180 fundos, que é a desvinculação dos fundos, não vai dar para aprovar em 6 meses. 180 fundos demora um pouquinho. Agora, tem várias coisas que estão lá dentro que vão ser aprovadas. Às vezes vão aprovar uma parte aqui, aprovar uma parte ali, a outra fica para estudos. Então, isso eu acho que o Rodrigo e o presidente do Senado também, eles têm muito mais condição de avaliar do que nós. A nós cabe só encaminhar a estrutura da reforma.
E agora eles vão calibrar, vão rechear, e eles vão dizer em que ritmo eles querem assumir isso. Se ele falar, ó, vamos desindexar tudo, desobrigar tudo, desvincular tudo, a classe política sentou no comando da economia. Acabou o superministro, não tem mais esse negócio. Quem é o ministro das Finanças da França? Quem é o ministro das Finanças da Alemanha? Quem conhece aí? Quem é o ministro das Finanças da Suíça? Ninguém conhece. Conhece o senhor, né? Hã? Agora, aqui o ministro anda com um sacão de dinheiro, todo mundo correndo atrás dele. Entendeu? E está errado isso. E está errado isso. Não tem, porque o dinheiro não é dele. Eu até explico isso para os outros ministros. Vem cá, vocês acham que o dinheiro é meu? Cada vez que um leva um dinheirinho para cá, sobra menos para vocês todos. Outro dia um circulou um negócio, ó, precisamos disso aqui. Aí todo mundo, eu apoio. Eu falei, ó, manda cada um quanto é que vai pagar. Porque apoiar é botar a mão no bolso e pagar. Apoiar não é falar eu te apoio. Quanto é que sai do seu ministério para apoiar ele? Eu quero ver a força do seu apoio. Se você der 20 bi, eu acredito que você está apoiando. Se você der 350 milhões, você está só de conversa fiada. Tá bem, ministro. Muito obrigada, então, pela conversa.